Olá, aqui é Beth Gravina. Que bom ter você aqui no canal. Hoje a nossa leitura é a continuação do livro 7 Passos para Restaurar Sua Família, do Padre Adriano Zandoná. Segundo passo: agir com sabedoria. Uma pessoa inteligente sai de um buraco no qual uma pessoa sábia não cairia. Provérbio árabe. Para sermos eficazes na estratégia de restauração de nossa família, precisaremos desenvolver a habilidade de saber a hora certa de avançar e recuar, o momento certo de falar e de calar, a hora de perder e de ganhar. Enfim, precisaremos agir com sabedoria. A sabedoria é uma virtude extremamente necessária na estratégia de quem deseja lutar de forma certa, sem perder tempo nem desperdiçar energias. Sabedoria é diferente de esperteza. Ser sábio não é sempre buscar levar vantagem sobre os outros. Ao contrário, isso não é virtude, mas defeito. Essa virtude não consiste em se mostrar ou se considerar acima dos demais, a ponto de desprezá-los ou julgá-los incapazes e inferiores. A verdadeira sabedoria é um dom que nos permite discernir qual o melhor caminho a seguir e a melhor atitude a adotar frente às diferentes realidades e circunstâncias. Ela nos faz compreender em qual momento devemos agir, falando, fazendo, etc., e em qual momento devemos recuar, deixando que o tempo coloque todas as coisas em seu devido lugar. Em meio aos conflitos e dificuldades que o dia a dia costuma nos apresentar, a sabedoria é um recurso essencial para que não coloquemos tudo a perder e não compliquemos situações e relacionamentos que já são complexos e, quem sabe, já estejam por um fio. Essa virtude nos fará entender que, em muitas circunstâncias, o melhor ataque será a defesa e a melhor ofensiva será um momentâneo recuo. Ela nos ensinará qual é a melhor forma e momento para falar, a fim de que não nos compliquemos nem percamos o compasso neste caminho de restauração. A sabedoria é uma virtude que caminha de mãos dadas com a prudência. O coração que age com sabedoria precisará ser prudente, compreendendo que quando se trata de relacionamentos familiares, a ansiedade, a raiva e a agitação nunca serão bons conselheiros para guiar nossas atitudes. A prudência nos leva a refletir e ponderar as consequências antes de falar e agir. Ela nos faz refletir, encarar com mais racionalidade e menos emoção os problemas e dilemas que se manifestam diante de nós. Quem age com ansiedade e imediatismo pode até ter boa vontade em resolver os conflitos, porém acabará potencializando-os e complicando-os ainda mais. A sabedoria nos dá a prudência para sabermos deixar o amor crescer e amadurecer naturalmente, sem querer exigir dele um crescimento precoce, impossível de ser atingido a curto prazo. Infelizmente, vivemos um tempo de intensa ansiedade e imediatismo, no qual as pessoas querem que tudo esteja pronto e resolvido para ontem. Contudo, os relacionamentos humanos não funcionam assim. Quem quiser, por exemplo, viver com pessoas prontas e sem defeitos, o que definitivamente não existe, e não tiver paciência para estimular e formar o seu companheiro, seu cônjuge, demais familiares, etc., acabará prejudicando a comunhão, impedindo que seus relacionamentos possam realmente amadurecer. Não existe marido, esposa, filho, pai nem mãe perfeitos e prontos. É preciso rezar por eles, estimulá-los com nossos bons exemplos e permitir que seus corações absorvam os bons estímulos e amadureçam gradativamente. Quem simplesmente troca uma pessoa porque acha que ela não está pronta, sem ter paciência para formá-la, correrá o risco de acabar sozinho e infeliz. Para realmente formarmos e trabalharmos alguém em nosso contexto familiar, precisaremos agir com oração, sabedoria e exemplo. Não adiantará apenas reclamarmos dos nossos e dos seus defeitos, se não damos o exemplo de como viver bem em família.
Sem bons exemplos, alicerçados em um sábio comportamento, teremos muita dificuldade para educar e restaurar nossos familiares. De nada adiantará reclamar e se enraivecer se antes não formos nós mesmos a mudança que queremos ver em nosso lar. Só alcançaremos isso agindo com sabedoria. Se queremos viver em um ambiente harmonioso e gentil, precisamos ser pessoas gentis que promovem a harmonia e a comunhão dentro de casa. Se não nos empenhamos para estimular nossos familiares com exemplos, nosso esforço será ineficaz e a restauração familiar encontrará muitos obstáculos. A sabedoria também nos ensina que para vencermos a guerra pela restauração e libertação de nossa família, precisaremos saber perder algumas batalhas. Todo exército no ofício de vencer uma grande guerra acabará perdendo algumas batalhas. A perda de algumas momentâneas batalhas nem sempre será sinal de derrota, ao contrário, poderá ser um concreto aprendizado e um sadio exercício de humildade e de crescimento interior. Muitas vezes, para podermos oferecer um bom exemplo dentro de casa, precisaremos saber ceder e perder momentaneamente em inúmeras circunstâncias. Perder e ceder para manter a comunhão, para que meu ego diminua e todos ganhem, para que o amor possa encontrar novos caminhos para acontecer. Enfim, é preciso aprender essa lição de humildade, admitindo que quem nunca sabe perder, acaba perdendo sempre. Nem sempre seremos capazes de conjugar as vitórias de nosso ego e razões com nossa felicidade familiar. Nem sempre poderemos vencer em tudo, em todas as disputas relacionais, e ao mesmo tempo ser felizes em família. Para sermos realmente felizes, precisaremos inevitavelmente saber recuar e perder em muitos momentos. Precisaremos saber perder para que a raiva passe e não respondamos no ímpeto da agitação. Saber perder, não pagando o mal com mal, nem a ofensa com a ofensa. Saber perder, tendo paciência diante das infantilidades e imaturidades do outro. Saber perder, reconhecendo nossos erros e fraquezas e conversando sobre isso. Saber perder, aceitando o que não podemos mudar. Saber perder momentaneamente, aguardando que a maturidade finque raízes na realidade do outro coração. É a sabedoria que nos ensina essas lições, presenteando-nos com um verdadeiro tino para lidarmos com os outros e conosco mesmos. Ela também nos ensina a bem conduzir as inconstâncias de nosso temperamento, haja vista que inúmeras vezes somos nós mesmos, nossas nuances temperamentais, nossos ímpetos de raiva e impaciência, o que mais prejudica a comunhão em nossa família e a restauração do nosso lar. A sabedoria nos instigará a buscar conhecer a nós mesmos, compreendendo onde estão os nossos tesouros e as nossas inconsistências. Nosso ímpeto e os desequilíbrios de nosso temperamento não podem trabalhar contra a unidade da nossa família. Ao contrário, devemos submeter tudo isso a Deus, para que Ele nos ajude a administrar com sabedoria aquilo que somos e sentimos, a fim de que não sejamos nós mesmos os maiores inimigos de nossa felicidade em família. Só podemos realmente restaurar nossa família quando antes nos empenhamos e trabalhamos na restauração de nós mesmos. Nossa família só pode se tornar melhor quando lutamos e nos tornamos pessoas melhores e mais amáveis. Este é um princípio imutável. Se não agimos com sabedoria e maturidade, corremos o risco de atrapalhar a obra que Deus deseja realizar em nossa família, em vez de contribuirmos com sua ação de restaurar nosso lar. A sabedoria é uma virtude essencial para a verdadeira cura e transformação de qualquer família, independentemente de quais sejam os desafios e o contexto que a tenham fragilizado. Precisamos de sabedoria para dizer sim e dizer não, educando de forma assertiva, para lidar com pessoas difíceis e revoltadas, para acompanhar os que estão distantes, para reconduzir ao bom caminho os que erraram, para buscar libertar os que estão no vício,
para não piorar o que já está ruim, não apagando o pavio já fraco da chama, para falar sem ofender, para escutar ativamente e, sobretudo, para lidar conosco mesmos. Sem sabedoria e palavras certas, podemos causar um sofrimento intenso e desnecessário para nós mesmos e para os nossos familiares. De fato, como escreveu Salomão em seus provérbios, uma mulher sábia edifica sua casa. Isso serve não apenas para a mulher, mas para todos os membros da família. Quando um membro do lar, seja uma mãe, pai, esposa, esposo, filho ou filha, age com sabedoria, dificilmente uma casa chega a ruir e se desestruturar totalmente. É a sabedoria da mulher ou do homem que edifica um lar e o mantém estável, mesmo diante dos problemas e dificuldades que atentarem contra ele. Quem age impulsionado por essa virtude não cede à pressão nem toma decisões em meio à agitação das tempestades. O sábio, a sábia, sempre espera a tempestade passar antes de definir o curso através do qual o barco de sua história irá percorrer as águas da vida. Quem age com sapiência não faz escolhas sem antes refletir, ponderar as consequências e rezar. O coração que assim age consegue enxergar com mais nitidez e precisão e não se torna refém da inconsequência displicente nem da busca de soluções instantâneas e mágicas. Quem age com sabedoria pode ser a porta para a restauração de toda uma família. Esta virtude pode ajudar mais do que posses e recursos materiais, como ainda afirmou o sábio Salomão em seus provérbios. Melhor é possuir a sabedoria do que o ouro. Adquirir a prudência é mais precioso que a prata. Recordo-me da história de uma esposa que, após muito ter se desgastado e equivocado em sua vivência familiar, começou a compreender os passos que precisava dar, de fato, para concretizar a restauração de sua casa. Diante da inusitada falência da empresa, da família e dos muitos problemas que vieram a partir disso, ela viu sua família encontrar um rápido declínio em sua comunhão e nos valores que antes a sustentavam. Esta era uma boa família na qual todos conviviam bem. Todavia eram, segundo ela mesma me relatou, muito materialistas e apegados ao dinheiro, e a base de sua comunhão estava no que eles possuíam e naquilo que o dinheiro os possibilitava desfrutar. Era uma comunhão de aparências que tinha como alicerce o conforto que suas posses lhes ofereciam. Eles não eram felizes por estar juntos como família, mas o centro de sua alegria era o dinheiro que lhes ofertava uma confortável condição. Este casal fora criado em uma abastada condição financeira e, após a morte do pai desta mulher, herdaram uma grande e rentável empresa do bem-sucedido patriarca. No entanto, em virtude de alguns sérios erros de administração e de uma intensa crise enfrentada pelo setor, a empresa veio a falir totalmente. A partir de tal realidade, as brigas e acusações se intensificaram de forma assustadora entre o casal e a insatisfação começou a tomar conta de toda a família. Ela se queixava constantemente e o acusava pelo mau gerenciamento da empresa. Ele, por sua vez, a acusava por nunca ter se envolvido no trabalho e por haver gastado demais. E o pior é que ambos tinham razão em tais observações. As brigas entre eles se tornaram cada vez maiores e mais agressivas, a ponto de não conseguirem mais conversar pacificamente. Em pouco tempo começaram a dormir em quartos separados e a não mais tomar as refeições juntos. Ambos haviam se ferido muito com suas palavras e acusações, e a relação havia ficado muito tensa e desgastada. Aos poucos, os filhos passaram a ser diretamente afetados por este péssimo clima dentro de casa e começaram a ter um declínio no desempenho escolar, o que rapidamente chamou a atenção de seus professores. Um de seus filhos, um lindo garoto que na ocasião tinha 7 anos, desenvolveu uma terrível doença alérgica que não encontrava cura e nenhum medicamento ou tratamento alternativo.
Enfim, a situação de todos os membros da família começou a se complicar terrivelmente. Um dia, após uma intensa discussão, veio a gota d'água entre o casal. Eles partiram para a mútua agressão, chegando a machucar concretamente um ao outro. Após este fato, o esposo saiu de casa e foi morar com uma irmã. Nossa protagonista sentiu-se muito triste e sordidamente fracassada, pois havia perdido o pai, sua empresa e o conforto que ela lhe oferecia, e agora estava vendo sua família entrar em um verdadeiro colapso. Estava perdendo seu casamento. Ela ficou vários dias extremamente triste e revoltada, culpando a tudo e a todos por seus sofrimentos e desassossego. No entanto, um dia, após chorar muito e refletir sobre sua vida e tristezas, ela caiu em si e concluiu: já perdi muitas coisas preciosas em minha vida e estou muito triste e decepcionada. No entanto, não quero perder minha família e meu casamento. Amo meus filhos e, apesar das feridas e mágoas, ainda quero viver ao lado do meu marido. Está difícil a minha vida em família, mas sem ela me sentirei pior. Eu amo minha família e quero criar e educar meus filhos junto com meu marido. Não vou entregar minha família de mão beijada às realidades que buscam nos destruir. Vou me levantar e lutar. Nossa protagonista começou inicialmente apenas rezando por toda essa situação e pedindo a Deus que lhe desse sabedoria e em tudo a guiasse neste esforço de restauração. Após algumas semanas de oração, ela recebeu, um pouco espantada, a ligação de seu marido, dizendo que gostaria de visitá-los para ver os filhos. Eles haviam perdido totalmente o contato. O marido era uma boa pessoa, todavia era um homem um tanto imaturo, um meninão mimado que não havia sido formado para lidar com as responsabilidades da vida adulta. Ele era um tanto infantil, impulsivo e inconsequente, o que acabou prejudicando toda a família. Ela, por sua vez, havia sido uma pessoa muito fútil e displicente, que se preocupou apenas com sua aparência e status, gastando fortunas com roupas e acessórios, deixando de exercer sábia e ativamente sua função como mãe e esposa. Ambos haviam cometido erros graves e tinham suas fragilidades. Porém, este sofrimento e as perdas intensas por eles geradas poderiam, se eles agissem com sabedoria, contribuir para o seu amadurecimento e crescimento como família. Ele foi visitar os filhos e falou com ela de forma rápida. Após algumas outras visitas, eles decidiram conversar e chegaram a iniciar o consenso. Tanto a esposa quanto o esposo puderam falar, chorar, escutar e, ao final, mostraram-se dispostos e gradativamente se reaproximar. Após um extenso período de longas conversas e de várias visitas do marido, eles decidiram que era hora de ele voltar para casa. Ambos reconheceram seus erros e decidiram se ajudar mutuamente, lutando para reconstruir a comunhão da família. De fato, para que a família possa verdadeiramente superar os desencontros, seus membros precisarão cultivar uma honesta disposição para reconhecerem seus erros, reconciliarem-se com seus fracassos, então recomeçar, ainda que isso custe um desassossego momentâneo e um sacrifício pessoal. As crises conjugais não podem ser enfrentadas de modo apressado e sem a coragem da paciência, da averiguação, do perdão recíproco, da reconciliação e até do sacrifício. Enfim, o esposo regressou para o lar e, após algumas semanas, começou a trabalhar no escritório de um amigo. Seu salário era bem menor, porém era o que ele podia ter no momento. Mesmo com o pouco dinheiro que recebia, nosso personagem foi aprendendo a gerenciar melhor seus recursos, dispondo de sua remuneração para atender às necessidades de sua família. Após algum tempo, ela também arranjou um emprego um tanto modesto e começou a ajudá-lo com as despesas de casa. Eles começaram a conversar mais sobre o orçamento mensal e sobre como gastá-lo, e passaram a se ajudar e apoiar mutuamente.
foram crescendo em comunhão à medida em que subtraíram as acusações e enfrentaram as dificuldades juntos, administrando um orçamento mais reduzido, porém utilizado em união para suprir as reais necessidades da família. Sem dúvida, a vida deles passou a ser muito mais modesta e sem todo o conforto de antes. Todavia, essa família passou a ser muito mais unida e feliz. Eles superaram as futilidades de antes e passaram a conversar mais, a rir e chorar juntos, a viver os momentos em família com muito mais prazer e intensidade. Afinal, como também escreveu o sábio Salomão, é melhor um pedaço de pão seco em paz do que uma casa cheia de manjares com discórdia. Aos poucos, seus filhos começaram a reagir e tiveram sua saúde e comportamento restabelecidos. Enfim, essa família foi sendo restaurada e cresceu em comunhão. E isso só foi possível porque eles, no momento da maior crise, em vez de ouvirem a voz de suas feridas e acusações, abriu as portas para que a família encontrasse seu caminho de reencontro e comunhão. É claro que eles tiveram que se abrir ao perdão e ao diálogo, agindo com generosidade e deixando as mágoas para trás. No entanto, um momento de reflexão e tomada de consciência foi essencial para que a família não acabasse por ali, sendo que uma atitude sem sabedoria e amargurada naquele momento acarretaria consequências de destruição irreparáveis para toda a família, conduzindo-os a um estado no qual a comunhão dificilmente poderia ser restaurada. Este é um exemplo simples, porém concreto, da importância da sabedoria e da reflexão na vida familiar, a fim de que seja possível restaurarmos nossas famílias e trazermos luz às escuridões que ainda existam na vida dos nossos. Recordo que a sabedoria é fruto da paciência, prudência e observação atenta da realidade. Porém, é antes e acima de tudo um dom de Deus. Peçamos a Ele tal virtude com insistência, a fim de que possamos contar com esta ferramenta muito útil em nossa estratégia de restauração de nossos lares. Despeço-me deste capítulo, deixando você com o sabor de 10 preciosas dicas para um comportamento sábio na vida conjugal e familiar. São 10 ferramentas simples e muito práticas. Um precioso recurso a ser acrescentado em nossa estratégia de combate. Com certeza, elas poderão oferecer luzes de modo que tenhamos condições de encontrar possibilidades inteligentes neste belíssimo itinerário de restauração. Uma equipe de psicólogos e especialistas americanos que trabalhava em terapia conjugal elaborou os 10 mandamentos do casal. Eu irei apresentá-los aqui, já que trazem uma sabedoria prática e muito eficaz para a dinâmica da vida conjugal. 1. Nunca irritar-se ao mesmo tempo. A todo custo, evitar a explosão. Quanto mais a situação é complicada, mais a calma é necessária. Então, será preciso que um dos dois acione um mecanismo que assegure a calma de ambos diante da situação conflitante. É preciso nos convencermos de que na explosão nada será feito de bom. Todos sabemos bem quais são os frutos de uma explosão: apenas destroços, morte e tristeza. O ideal é que a explosão não aconteça. Todavia, quando ela vier a acontecer, é preciso lutar para que não aconteça simultaneamente. 2. Nunca gritar um com o outro, a não ser que a casa esteja pegando fogo. Quem tem bons argumentos não precisa gritar. Quanto mais alguém grita, menos é ouvido. Gritar é próprio daquele que é fraco moralmente e que precisa impor pelos gritos aquilo que não consegue pelos argumentos e pela razão. 3. Se alguém deve ganhar na discussão, deixar que seja o outro. Perder uma discussão pode ser um ato de sabedoria e de amor. Dialogar jamais será discutir pela simples razão de que a discussão pressupõe um vencedor e um derrotado, e o diálogo não. Portanto, se por descuido nosso
o diálogo se transformar em discussão, permita que o outro vença para que mais rapidamente ela termine. Discussão no casamento é sinônimo de guerra, de luta inglória. Que vantagem há em se ganhar uma disputa contra aquele que é a nossa própria carne? É preciso que o casal e todos os membros da família tenham a determinação de não provocar desnecessários desentendimentos. Não podemos nos esquecer de que basta apenas uma pequena nuvem para esconder o sol. Às vezes, uma pequena discussão esconde por muitos dias o sol da alegria no lar. 4. Se for inevitável chamar a atenção, faça-o com amor. A outra parte tem que entender que a crítica tem o objetivo de somar e não de dividir. Só tem sentido a observação crítica que for amorosa, sem acusações e condenações. Antes de apontarmos um defeito, é sempre aconselhável apresentar 3 qualidades do outro. Isso funciona como um anestésico para que se possa fazer o curativo sem dor. 5. Nunca jogar na cara outros erros do passado. A pessoa é sempre maior que seus erros e ninguém gosta de ser caracterizado por seus defeitos. Toda vez que acusamos a pessoa por seus erros passados, estamos trazendo-os de volta e dificultando que ela se livre deles. Certamente não é isso que queremos para a pessoa amada. É preciso todo cuidado para que isso não ocorra nos momentos de discussão. Nessas horas, o melhor é manter a boca fechada. Aquele que estiver mais calmo, que for mais controlado, deve ficar quieto e deixar o outro falar até que se acalme. Não revidar em palavras, senão a discussão aumenta e tudo de mal pode acontecer em termos de ressentimentos, mágoas e dolorosas feridas. Para haver vida feliz no casamento, é preciso haver paz, e ela tem um preço, a nossa maturidade. 6. A displicência, descuido, com qualquer pessoa é tolerável, menos com o cônjuge. Na família, tudo o que é importante para o outro deve ser valorizado e visto com atenção, pois a felicidade nasce das pequenas coisas. A falta de atenção para o cônjuge ou demais familiares é triste na vida familiar e demonstra desprezo para com o outro. Seja atento ao que seu cônjuge e demais familiares dizem, aos seus problemas e às suas aspirações. Procure notá-los e reconhecer seus avanços e progressos. 7. Nunca ir dormir sem ter chegado a um acordo. Se isso não acontecer, no dia seguinte, o problema poderá ser bem maior. Não se pode deixar acumular problema sobre problema sem solução. Já pensou se você usasse a mesma leiteira que já usou no dia anterior para ferver o leite sem antes lavá-la? O leite certamente azedaria. O mesmo acontece quando acordamos sem resolver os conflitos de ontem. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Efésios 4, 26. 8. Pelo menos uma vez ao dia, dizer ao outro uma palavra carinhosa. Muitos têm reservas enormes de ternura, mas esquecem de expressá-las em voz alta. Não basta amar o outro, é preciso dizer isso também com palavras. É preciso que o outro saiba que é amado. Especialmente para as mulheres, isso tem um efeito quase mágico. É um tônico que muda completamente o seu estado de ânimo, humor e bem-estar. Muitos homens têm dificuldade nesse ponto. Alguns por problemas de educação, mas a maioria porque ainda não se deu conta da sua importância. Como são importantes essas expressões de carinho e afeto que fazem o outro crescer. 9. Cometendo um erro, saber admiti-lo e pedir desculpas. Admitir um erro não é humilhação. A pessoa que admite o seu erro demonstra ser sincera consigo mesma e com o outro. Quando erramos, não temos 2 alternativas honestas, apenas uma: reconhecer o erro, pedir perdão e procurar remediar o que fizemos de errado com o propósito de não repeti-lo. Agindo assim,
Mesmo os erros e quedas concorrerão para o nosso amadurecimento e crescimento. Quando temos a coragem de pedir perdão, vencendo o nosso orgulho, eliminamos quase de vez o motivo do conflito no relacionamento e a paz retorna aos corações. É nobre pedir perdão. 10. Quando um não quer, dois não brigam. É a sabedoria popular que ensina isso. Será preciso, então, que alguém tome a iniciativa de quebrar o ciclo pernicioso que leva à briga. Tomar essa iniciativa será sempre um gesto de grandeza, maturidade e amor. E a melhor maneira será não pôr lenha na fogueira. Isso é, não alimentar a situação conflitante. Muitas vezes é pelo silêncio de um que a calma retorna ao coração do outro. Outras vezes será por um abraço carinhoso ou por uma palavra amiga. Oração do segundo passo. Senhor, Tu sabes que nem sempre eu ajo com sabedoria, discernimento e reflexão, e exatamente por isso, muitas vezes, tenho que colher consequências tristes e indesejadas de minhas ações. Dá-me graça de não mais agir impulsionado pela ansiedade e imediatismo, que eu tenha paciência e saiba em tudo agir com sobriedade e sabedoria, que eu não queira resolver os problemas apenas do meu jeito e com a minha limitada forma de pensar, mas que eu haja sempre impulsionado pela sabedoria, que me blindará e não permitirá que eu me equivoque ao longo do caminho. Dá-me a sabedoria que é dom do Teu Espírito, que eu saiba a hora de falar e a hora de calar, a hora de agir e a hora de esperar, a hora de prosseguir e a hora de recuar. Que em tudo eu haja inspirado por Tua sabedoria e prudência, Senhor. Que Tua sabedoria me leve a observar atentamente a realidade e a escutar mais as pessoas. Que ela me dê a pedagogia certa para lidar com cada um em minha família. Quero usar a arma da sabedoria em minha estratégia para restaurar meu lar. Dá-me este dom, Senhor. Fortalece-me e ampara-me nesta luta pela cura e transformação dos meus. Amém.